a todos. É com a graça de Deus que estamos novamente aqui reunidos para mais um trabalho de conclusão do curso. E hoje será avaliado o Paulo Davis e o William Duarte Ribeiro, cujo tema é a legitimidade do indulto na democracia brasileira. De antemão, gostaria de agradecer também aos professores William e Everaldo pela presença, e estaremos agora então vendo as arguições que são feitas pelo aluno Davis. Então, Davis, você tem um prazo de 10 a 20 minutos para fazer a sua exposição. Tá? Passaria a apresentar o trabalho propriamente dito. O trabalho de pesquisa que eu me propus a elaborar consiste num questionamento racional para buscar a legitimidade da aplicação ou da aplicabilidade do indulto na democracia brasileira atual. A principal justificativa em que se refere na execução dele. Haja vista o risco social na aplicabilidade indevida dessa clemência, ela pode ser fatal, por se tratar de seres humanos que correm perigo de vida. Neste foco, algumas hipóteses foram levantadas e analisadas. Dentre elas, por exemplo, eu questionei se o indulto ele é um poder exorbitante na mão de uma única pessoa, no caso do presidente da República, ou se ele é uma maneira de diminuição do rigor excessivo da lei na política criminal, ou então se ele é uma maneira de ressocialização, ou então uma forma de impunidade. Foram as minhas hipóteses, meus questionamentos. Eu dividi os capítulos, além daquilo que o trabalho científico pediu, no caso em introdução, conclusão e demais quesitos, em 3 partes. Dividi em fundamento histórico, técnico, jurídico e alguns questionamentos filosóficos jurídicos também, que a doutrina e a jurisprudência questionam e já questionou. Iniciando pelos fundamentos históricos, o Tourinho disse, na sua obra, que o indulto ele é tão velho quanto o crime. Ele vem desde o início da civilização. Tourinho disse isso. Eu tentei buscar o primeiro indulto que já foi registrado. Como ele é tão velho, eu busquei a primeira referência de um indulto que nós temos na história, que foi no governo de Solon, na Grécia, em 594 a.C. Se o senhor quiser, ele está na página 13. Quando ele assumiu, tentou fazer um regime democrático e, a partir dali, muitos presos tinham sido por causa da tirania que antecedeu a ele. Então, ele soltou todos aqueles presos, perdoou ali, indultou eles, todos aqueles presos que estavam na Grécia. O segundo indulto que eu consegui ver foi de Ciro, o Persa, em 536 a.C., quando ele, ali naqueles impérios que subia um império, descia outro, subiu a Sírio, vinha o Babilônio, aquele jogo ali, Ciro, o Persa, levanta seu império, o império Medo-Persa, e o povo judeu era colonizado por Nabucodonosor, pelo Império Babilônico. Então Ciro, ele fica sabendo por alguém que o seu nome foi escrito aproximadamente 200 anos antes dele ter nascido por um profeta judeu chamado Isaías. Ele se alegra com isso.
e 50 mil judeus ele indulta para que voltasse para Israel, para que aquele fosse construído o templo. E também eu citei na obra, eu acredito que o mais famoso indulto feito já na face da terra, que foi o indulto de Barrabás. Todos nós conhecemos, principalmente os fiéis do cristianismo. Barrabás é indultado e morto o Cristo. Né? E por ocasião de uma festa, praticamente como é o nosso, né? Por uma ocasião de um fim de ano, sempre acontece. Também citei, não sei se do senhor Feudais, logo após a descentralização do poder ali, no século XX, né? Que eles se tornaram donos do poder, e ali eles se juntaram quem queria. E também que até hoje o nosso conceito de indulto ele se deriva da indulgência que a igreja fazia sobre os fiéis. Acontecia que chamada indulgência príncipe do latim. E a igreja tinha um poder sobre os fiéis, e aqueles que cometiam algum pecado, algum delito, eles vinham ao Papa, principalmente depois do século IV, confessavam aquele pecado, aquele delito, e o Papa dava ali a indulgência. E até hoje, o Fernando Capesi e vários outros, inclusive alguns italianos, como José de Maggiore, eles entendem que o indulto é uma modalidade da indulgência príncipe. No Brasil, o indulto ele existe desde que os portugueses pisaram aqui. De início, quando foi colonizado o Brasil, o rei de Portugal dividiu em faixas de terra, depois de tratar de Tordesilhas e tal, e cada pessoa ficou como donatário de um pedaço de terra. Foi dado ali principalmente para aqueles nobres falidos de Portugal. E aquela pessoa se tornou um donatário, faz extração daqui, do Brasil, e nós sabemos a nossa colonização e exploração. Né? E aquelas pessoas foram crescendo o seu poder de uma proporção tão elevada que eles chegaram a indultar pessoas por crimes. Eles julgaram, eles eram a lei. Eles mesmos julgavam e eles mesmos indultavam aquilo que acontecia na região deles ali. Logo depois, nós vemos que um índio, isso conta a história, no TCC, um índio matou um colono, para vocês verem como que era por conveniência e a oportunidade, e ele foi julgado pelo donatário. O donatário colocou ele no canhão, estraçalhou ele para cima, fez aquele suplício todo. Logo após, foi pego um francês, traindo ao Brasil. Esse francês, ele foi indultado. O donatário disse, olha, só que agora você vai servir para nós aqui, você vai trabalhar conosco, você vai extrair para o Brasil para nós. Nós deixamos você trazer para nós, tá? E você está indultado, você está livre da sua terra. E vários outros. Dom Pedro I, depois de 1822, depois de ele ter proclamado a independência do Brasil, ele dá o primeiro indulto do Brasil. Decreto 26 de 11 de 1822. Logo após a